TDFcast número 88, convidado de hoje, atleta profissional em atividade ainda. Vai contar um pouco da trajetória dele desde as categorias de base, de quando ele iniciou, até o último time dele de formação aqui no Brasil, porque a última temporada ele estava na Europa. Vai contar um pouco sobre isso também, mas tem um trabalho maravilhoso que ele faz à frente de formação na parte mental, comportamental com atletas, junto com o desenvolvimento da família. Então, o nosso convidado de hoje, o Marcelo Deverlan, seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer te receber aqui. Prazer é meu, Vini. Muito obrigado pelo convite, cara. É prazer aqui. Agradeço, pessoal, né, todos vocês da Trilha do Futebol. Você, Vini, o Guto, todo o pessoal aqui da Trilha. É um prazer estar aqui. E vamos compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né, para poder ajudar esses pais de atletas, os atletas. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Deverlan. Eu sou atleta profissional de futebol e, como o Vini falou, eu faço um trabalho de acompanhamento e mentoria para atletas de futebol e auxilio também os pais desses atletas para eles poderem prosperar rumo ao futebol profissional. Né? Compartilho um pouco das minhas experiências, do meu conhecimento e a gente abrange muito a questão mental, que para mim é um dos pilares para você poder chegar no profissional nessa profissão, que é uma profissão disputada. Então vamos lá. Não, legal demais. Interessante, eu acredito muito na ideia do que traz o podcast, né? Podcast é sempre uma troca de conhecimento, né? Você sabe coisas que eu sei coisas que você não sabe. A gente aqui no Bate-Papo troca conhecimento, experiência, todo mundo cresce, evolui e aprende, mas principalmente os pais, os atletas que estão acompanhando, acabam se beneficiando muito disso, né? Eu lembro que tem umas 3 semanas, você me mandou uma mensagem no Instagram, falou, tudo bem, eu assisti um podcast teu, achei a história interessantíssima, queria trocar uma ideia contigo, cara, você consegue conversar? Eu falei, na hora, irmão, vambora. E Ficamos agora, ali 20, 30 minutos, 3 semanas depois e estamos agora aqui estamos aqui. fazendo um podcast, trocando esse conhecimento com o pessoal, né? É verdade, cara. É Mas show de verdade. bola. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E conta um pouco da tua história, desde da tua iniciação, da base, da formação, e depois o porquê que a gente está conectado, né? Até para a audiência conseguir entender um pouco mais. Aí você fala do trabalho teu à frente das famílias. Mas fica à vontade, o tempo é todo teu. Legal, legal. E só contando um pouco dessa conexão que a gente fez, né? Foi muito interessante porque já linkando um pouco de tudo, eu trabalho essa parte mental com os meus atletas e foi uma iniciativa, um empurrãozinho, vamos dizer assim, numa pessoa que é muito importante na minha vida, que é uma mentora minha de vida, minha terapeuta, que hoje deixou de ser minha terapeuta, mas ela é uma mentora, ela me auxilia em tomada de decisões da minha vida, nessa, nessa, nessa construção dessa mentoria para poder ajudar os pais e os atletas. E ela foi a pessoa que me mandou esse episódio que você era o convidado. E agora estamos aqui, né? Eu entrei em contato com você, achei o trabalho que vocês fazem aqui na trilha muito interessante, vi o quanto vocês estão ajudando esses pais a auxiliarem a carreira dos filhos e auxiliando os atletas. Então, muito bom que a gente conseguiu se conectar aí, estamos aqui agora. Obrigado mais uma vez pelo convite. E, bom, falando um pouquinho sobre mim, eu tenho 26 anos, sou nascido em 2000. Para os papais e mamães de atletas aí, às vezes a gente vê o filho 2015, 2016, 2014, 13. Eu sou nascido em 2000, tenho 26 anos, sou zagueiro, né? E sou nascido em São Paulo. E para a gente contextualizar um pouquinho da minha carreira e como eu estou hoje, como foi um pouco da minha história, como eu me transformei em um mentor de atletas. Basicamente, a minha história no futebol ela foi um pouco, vamos dizer assim, um script bonito de um jogador de futebol de base. Eu comecei muito cedo numa base de um time grande. Com 10 anos eu fiz um teste no São Paulo e com um treino eu já tinha passado no teste. Com 10 anos, eu era alto, sempre fui muito inteligente, então assim, com 10 anos era uma coisa que eu me sobressaía muito por conta dessas qualidades que eu tinha um bom nível técnico. Então, com um treino, o treinador falou, não, pode ficar, no final de semana você já vai pro primeiro jogo, já comecei. Fiquei 4 anos no São Paulo, saí do São Paulo e com 15 anos eu fui pro Corinthians, né? Comecei a disputar os campeonatos, Paulista, Copa do Brasil, enfim, comecei a minha trajetória ali no futebol de base. Com 18 anos eu saí do Corinthians e tive uma oportunidade para jogar fora do Brasil, na Itália.
Me profissionalizei lá, acabei voltando para cá, fiz o finalzinho da minha formação no Red Bull Bragantino, passei por Portugal, Islândia e agora nessa última temporada, nesses 2 meses atrás, tive na primeira divisão de Andorra, né, que fica ali entre a Espanha e a França. Tem um país independente que tem uma própria liga. E basicamente, por que eu virei mentor de atletas? Apesar de eu ter tido um script de carreira muito bonito, né? Pô, você vê lá no currículo lá, São Paulo, Corinthians, Red Bull Bragantino, caralho, pô, que legal. E foi muito importante, aprendi demais, mas assim, eu sempre senti ao longo da minha carreira que para eu poder chegar em um nível, que eu poderia chegar em um nível maior ainda do que eu estava. Então eu poderia, na minha época de São Paulo, na minha época de Corinthians, eu estava numa das bases, nas maiores bases do Brasil, mas eu poderia ter pegado uma seleção de base, por exemplo, poderia ter sido convocado, ou poderia ter subido para o profissional no Corinthians, mas eu sempre sentia que para dar esses passos importantes na minha carreira, faltava, algumas coisas me impediam, me bloqueavam, me sabotavam. Eu nunca entendia muito bem o que acontecia comigo. Nesses momentos em que uma mudança, uma virada de chave poderia acontecer na minha carreira, algo me sabotava. Seja desde os meus 14 anos, 15, 18. E aí eu não entendia muito bem. E o que eu fazia? E o que o meu pai me instruía muito? O meu pai foi uma pessoa que me acompanhou muito ao longo da minha carreira. Me ajudou demais, Vini. Demais, demais. Meu pai era aquele pai que levava... Eu sou de São Paulo, capital. E a gente, quando disputa o Campeonato Paulista, com 15, 16 anos, você joga na capital. A gente jogava no Corinthians, você joga contra o Santos. Santos é 40 minutos de São Paulo. Só que você joga também contra o Mirassol, que é 600 quilômetros de São Paulo. E você vai lá, o ônibus do clube. E o meu pai era aquele cara que acompanhava em todos os jogos. Foi um cara que eu não estaria aqui hoje se não fosse meu pai. Mas a gente, pela falta de conhecimento, a gente sentia que faltava alguma coisa. O que a gente fazia? Treinava mais. Não, filho, faz o seguinte, chega antes e sai depois. Trabalha, treina mais que todo mundo. E dito e feito, ia lá, fazia, treinava, tal, suava sangue no treino e nada. As coisas não aconteciam do jeito que eu queria. Jogava, fazia bons jogos, mas sabe aquele altos e baixos? Putz, na hora que você poderia dar um salto de categoria, ou poderia subir profissional, ou poderia as coisas darem um grande salto na tua carreira, as coisas não aconteciam como eu gostaria. Eu não entendia muito bem e eu compensava muito com o treino. Bom, enfim, depois, como eu disse, depois do Corinthians eu fui para a Itália, me profissionalizei lá, joguei a Série C italiana, e aí eu tive uma oportunidade para voltar para o Sub-23 do Bragantino. Né? Na época já era o Red Bull junto com o Bragantino em 2022, 2023. Eu tive um treinador que me ajudou muito, que mudou a minha carreira. Literalmente, ele me ensinou a jogar futebol. De verdade. Apesar de eu ter passado por bons times, ele me ensinou a jogar futebol de verdade. Só que uma coisa que ele me ensinou, mais do que jogar futebol, é evoluir como um ser humano. Eu lembro muito bem quando eu lembro que a gente tinha acabado de... O Red Bull Bragantino era dividido em profissional, que era o time A, e um time B, que era o Sub-23. Enquanto o profissional disputava as primeiras divisões dos campeonatos, ou seja, Campeonato Paulista, Primeira Divisão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, o time B disputava o Campeonato Aspirantes, que é um Campeonato Brasileiro Sub-23, e disputava a segunda divisão ou terceira divisão do Paulista. Então a gente fazia um time B. E a gente tinha acabado de ser rebaixado da segunda divisão do Paulista. Nosso time era dado como um bom time para poder jogadores jovens, promessas, para poderem progredir ali no Sub-23, subir profissional ou ser vendidos para outro time. Só que nosso time não foi bem. E aí houve uma troca do nosso treinador e entrou esse treinador que eu disse que fez muita diferença na minha vida. E ele, assim que ele chegou, eu notei uma coisa muito diferente nele, porque ele olhou no rosto de cada um dos jogadores e falou o seguinte: eu quero analisar vocês durante 30 dias e depois desses 30 dias eu quero fazer uma análise de quais são os pontos fortes e os pontos fracos que cada um de vocês tem. Vou passar um relatório. Eu nunca tinha visto um treinador se comportar dessa forma. Normalmente o treinador que ele chega, ele dá treino e ele tenta montar a melhor equipe e segue o barco. Nesse treinador, não. Eu percebi uma coisa personalizada, uma coisa diferente.
E aí ele foi, depois de passaram-se os 30 dias que ele tinha chego, terminou aquela análise, aquela avaliação, e ele chegou em cada um dos jogadores e falou, ó, você precisa melhorar isso. Ó, Thiago, eu lembro até hoje. Thiaguinho, você é um jogador muito intenso, você tem um nível para chegar numa alta prateleira, mas te falta, sei lá, disciplina ou constância. Então ele ia bem no detalhe do jogador, falou para cada jogador. Quando ele chegou para mim, ele falou o seguinte, Marcelo, você é um ótimo zagueiro, você é inteligente, só que te falta coragem para jogar. E aí eu fiquei assim, né? Desse jeito que eu tô, em silêncio. Eu falei, caraca, velho, coragem pra jogar. Eu falei, pô, tenho 21 anos nas costas, cara. Quase 22 e me falta, tenho medo de jogar. E aí eu fiquei bem relutante com aquilo, mas me veio como um balde de água na minha cabeça. Porque eu falei, cara, todos esses anos batendo a cabeça e não entendendo por que as coisas não saíam como eu gostaria na minha carreira e eu não atingindo o nível que eu poderia chegar, agora eu entendi. Por conta da minha mente, da minha mentalidade que não está fortalecida. E aí eu comecei a me dedicar para trabalhar isso, para desenvolver mais confiança, mais coragem para jogar, mais constância. E aí os meus resultados começaram a ser muito bons, assim, no elenco e etc. E eu falei, cara, tem algo aí. Tem algo importante e valioso aí. Eu acho que tem muito atleta de base, principalmente de base, que está querendo chegar no profissional, que passa por esses problemas das coisas não se desenrolarem, dele não conseguir agarrar as oportunidades por falta dessa mentalidade bem desenvolvida. Eu falei, eu preciso ajudar essas pessoas, assim como eu gostaria de ter sido ajudado na minha época. E aí eu comecei esse trabalho com os atletas. Hoje já vão fazer 2 anos e meio que eu trabalho com as mentorias, que é o MD Acesso Total. Hoje a gente tem, já tivemos mais de 200 atletas atendidos. Hoje a gente tem mais ou menos 11, 12 mentorados ativos. Temos mais de 150 alunos nos nossos cursos e treinamentos. E a gente vem auxiliando esses pais e atletas para se desenvolverem rumo ao futebol profissional. Então, basicamente, contando um pouco da minha história, Vini, seria esse um resumo. Legal demais, anotei bastante coisa aqui. Acho que vamos ter uma troca legal. O que você achou, diretor? Pô, sensacional. Sensacional. Até esqueci que eu tava com o microfone aqui, não tô acostumado. O pessoal ouvir, né? Pequeno detalhe. Prepara a braba aí, que daqui a pouco você entra, hein? Fechado? Vamos lá, anotei alguns pontos aqui que são pontos de atenção, até que vai ser bacana a gente conversar. Primeiro, o que me chamou a atenção aqui da sua fala, e numa ordem cronológica do que você falou, foi até o próprio pai, né? Eu não conheço teu pai, cara, não sei a altura dele, não sei a cor do olho, não tenho a mínima ideia. Careca igual você. Ele careca? Careca igual você. É gente boa, então. É gente boa, mano. Gente boa. Sangue bom. Mas uma coisa que eu sei é o seguinte, que o fruto nunca cai longe do pé. E se você quer conhecer o filho, basta conversar com o pai, com a mãe ou com a pessoa que o criou. Então, é batata, cara. Os filhos são xerox do pai. Salvo suas exceções, que é natural. Mas ver o pai, independente da circunstância, da realidade financeira, da disponibilidade de tempo, ver o pai acompanhando o filho junto no sonho, é meio caminho andado. O que a maioria dos pais acabam cometendo de erro, que tem de dificuldade no meio do caminho, é porque só boa vontade não basta, né? Não adianta a gente falar assim, ó, vamos lá. O que precisa fazer para ajudar meu filho? Fala, não sei, mas nós vamos. Nós tá junto e vamos embora, né? Não adianta, porque ainda assim é tentativa e erro. Então, quando você busca uma mentoria, você busca alguém para poder dar um direcionamento, você economiza tempo, dinheiro e esforço para chegar num resultado que você almeja. Então, já linkando a história do teu pai hoje com o trabalho que você faz, olha que coisa interessante, né? Você tinha essa dor e essa dor fez com que você arrumasse uma solução para você e com essa solução hoje você consegue ajudar outras famílias. Então, novamente, ó, você tinha dificuldade, encontrou a solução e hoje você compartilha com as pessoas, fazendo com que elas economizem tempo, dinheiro e esforço para não cometerem os mesmos erros que foram cometidos ao longo da carreira. E concorda com isso?
Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo para os meus atletas, eu comecei o meu processo de autoconhecimento e realmente desenvolver um caminho para chegar nos meus objetivos no futebol com 21 anos. Às vezes o atleta tem essa chance com 10, 11, 12, 13. Quantos anos a pessoa, o atleta, o pai, poupa da vida se ele escolhe ter um acompanhamento? Imagina um atleta, em vez dele chegar com 11 anos, ele escolhe, fala, eu não vou ter um acompanhamento. Eu vou pegar na mão do Vini, eu vou pegar na mão do Marcelo para poder chegar onde eu quero, para poder me desenvolver dentro do futebol. O cara poupou 10 anos da vida dele. Ele nem tinha consciência de que ele estaria poupando, mas ele poupou. Eu tive que passar vários anos batendo a cabeça até os meus 21. Vamos dizer que num nível competitivo, muito competitivo, que você treina todos os dias, você começa com 14 anos, 13. Até os 21, são 8 anos. São 8 anos batendo a cabeça. E às vezes o pai ou o atleta que escolhe esse acompanhamento poupa 8 anos da vida. Não só de resultados, não só de performance, de ir para um time melhor, ou de entrar numa base, ou de subir profissional, mas de alegria, de felicidade, de tranquilidade para a família. Porque, querendo ou não, o sofrimento do filho é o sofrimento da família, muitas vezes. A dor do filho que não deu certo, as coisas não estão dando certo no futebol, é o sofrimento do pai e da mãe. Então, às vezes, você escolhe esse acompanhamento, você poupa, você ganha alegria até pra dentro da tua casa. Então, isso é muito louco, cara. E você falou ali da questão que o treinador chegou para você e falou que falta coragem, né? Você consegue identificar algum momento, em algum jogo, em algum treino, que esse bloqueio apareceu para você, que na hora você não entendeu, mas depois que esse treinador chegou para você e falou assim, ó, lhe falta coragem. Aí você resgatou na memória e falou, olha, naquele momento faltou isso, nesse outro momento a mesma coisa. Você consegue recordar isso? Vários momentos. E até hoje, assim. Até hoje eu lembro um pouco dessa frase. Claro que são medos totalmente diferentes, são circunstâncias diferentes, né? Talvez naquela época menos desenvolvido, hoje mais desenvolvido, vivendo situações diferentes. Mas eu lembro na época, eu tenho um exemplo muito fácil, que fica até mais fácil para os atletas e os pais entenderem, é que na minha mesma posição que a minha tinha um zagueiro. O Red Bull Bragantino, ele tem um sistema de jogo, pelo menos na minha época era assim, onde o profissional, as categorias de base espelhavam o profissional. Então, se o profissional jogava de um jeito, as categorias de base jogavam do mesmo jeito. Como é que o profissional jogava do Red Bull? Linhas altas, o zagueiro defendendo lá em cima o atacante, no campo de defesa do adversário. Zagueiros precisavam ter habilidade com a bola, fazer de passes difíceis, passes filtrantes entre linhas. Precisavam construir as jogadas. E eu lembro muito bem que quando eu cheguei lá, eu estranhei muito isso, porque eu vinha da Itália. A Itália, o zagueiro joga simples, ele defende muito bem, mas ele constrói muito pouco. Então eu senti uma diferença muito grande. E eu lembro que tinha um zagueiro na minha posição, nunca me esqueço. O nome dele é Cezinha. Sou fã desse cara. Assim, acho que eu nunca falei isso pra ele. Se um dia ele assistir, ele vai saber. Mas assim, um zagueiro que tinha uma qualidade pra sair jogando. Talvez da minha idade, assim, é o que mais eu vi que tinha qualidade. Ele jogou na base do Cruzeiro. Assim, cara, ele achava uns passes que eu nem sabia como ele fazia aquilo. E eu lembro que eu olhava e falava, caralho, vou tentar fazer como o Cezinha faz. Achar uns passes e tal. Mas pela falta de coragem, eu não arriscava. Sabe? Porque pra você, às vezes, tentar uma jogada mais difícil, você necessita coragem pra você fazer, mesmo com medo. E a jogada entra e você fala, ó, é possível. E aí você vai ganhando essa confiança. Porque é assim que funciona, né? Então, pela falta de coragem, a falta de confiança, nem a tentativa eu fazia. Eu buscava o mais simples, e aquilo não servia, não era o que o clube estava buscando. Então, eu não estava tendo os minutos que eu gostaria de ter e que eu achava que eu poderia ter. Então, esse exemplo com esse companheiro de equipe foi muito fresco na minha memória. Legal demais. Conta um pouco dessa diferença de cultura, que deve ter sido algo maravilhoso, né? Vivenciar isso na Europa, jogar, realizar um sonho, que viver da profissão, mas um pouco da diferença do que você falou, basicamente, que
zagueiro não constrói jogo na Itália, né? Aqui, o grosso modo, é chutão, né? Vai Corinthians, bola lá pra frente lá e vambora, né? Mas fala um pouco da diferença dessa questão da formação. E aqui você que pegou no final ali da formação tua, das categorias de base. Mas fala um pouco da diferença de Brasil para lá, como é que funciona, o que não funciona tanto assim. Uhum. Eu acho assim, eu acho que não existe uma regra, uma fórmula de país. Ah, tem um país que joga dessa forma, tem um outro país que joga daquela forma. Eu acho que é muito o estilo de jogo da equipe e o treinador. Porque às vezes troca o treinador e o estilo de jogo da equipe troca também. No meu caso, eu vinha de uma experiência na Itália jogando a terceira divisão, num time chamado Livorno. É um time tradicional, que teve muito tempo na Série A, Série B, mas tinha acabado de cair para a Série C, que é a terceira divisão. E assim, durante todo o campeonato, a gente teve lutando na parte de baixo da tabela. Então a gente não era um time que propunha jogo, a gente se defendia muito. Então a gente jogava com 3 zagueiros, numa linha de 5, e defendia todo tempo. Então os zagueiros defendiam muito, muita bola aérea, muita cobertura, muito jogo de imposição física, força contra os atacantes, só que a gente sempre jogava muito protegido, muito perto dos meio-campistas, então a gente não precisava arriscar tantos passes. Então era assim que eu jogava na Itália, protegido e não precisava arriscar muito. Agora no Red Bull Bragantino era totalmente diferente. A gente jogava com 2 zagueiros só. Meu amigo, você tinha que marcar o ponta dos caras assim, magrinho, rápido, e a gente 1,90 m lá na intermediária. Que se a bola entrasse nas suas costas, o cara tinha 50 metros de campo para correr. E a gente tinha que dar um jeito. Você tinha que se adaptar. Então, assim, isso exige um nível de confiança muito grande de você falar, eu vou lá até o fim e eu vou ganhar desse cara. E eu vou ler o jogo, enfim, do jeito. Cada um tem a sua característica. A minha característica é pela leitura, não é a velocidade. Mas eu vou ler, eu vou antecipar esse cara e vai dar certo. Na defesa e no ataque, a construção. Que os caras marcavam pressão e a gente tinha que sair jogando, não podia ficar dando chutão. Então, essa diferença foi uma diferença que foi bem impactante pra mim. Mas, como eu falei, quando eu fui pro Red Bull, eu aprendi a jogar bola de verdade. Porque eu aprendi a construir como um zagueiro deve construir. Eu aprendi a marcar pressão se for preciso. Eu aprendi a fazer movimentos que hoje um time moderno precisa. Hoje, se eu precisar fazer isso, eu sei fazer. Foi uma coisa que eu aprendi muito. O Red Bull me trouxe muito no meu jogo. Então, acho que essa seria a principal diferença entre os dois mundos, vamos dizer assim. E como que aconteceu isso? Você sair do Corinthians, óbvio, jogando no Corinthians você tem uma expectativa, uma perspectiva de profissional, que ela acaba não acontecendo, mas aí você acaba caindo na Itália. Como assim? Pois é, então. Na época do Corinthians, eu tinha eu tinha um empresário que tinha uma parceria com outros empresários que eram italianos. E eles chegaram em mim e viram o meu perfil e falaram: Ó, a gente quer trabalhar com o Marcelo, né? Falaram pro meu pai. A gente quer trabalhar com o Marcelo. E a gente vê que o perfil dele, como ele é alto e ele é inteligente, a gente quer levar ele pra Itália. Porque ele não vai precisar se expor, porque ele não vai precisar arriscar muito e essas características que ele tem vão ajudar ele a prosperar ali no futebol italiano. Então o plano sempre foi eu ir pra Itália. Mesmo eu estando na base do Corinthians sub-17. Né, sub-17, enfim, depois sub-20. E aí o que aconteceu? Só que a saída para lá ela foi um pouco forçada. Por 2 questões. Má tomada de decisão, e aí a gente fala já das tomadas de decisões, como é importante a gente ter um bom acompanhamento de um agenciamento, ou às vezes escutar alguém, escutar o conselho de alguém, sabe, Vini? Simplesmente escutar o conselho de uma pessoa. Então eu acho que a minha saída do Corinthians foi um pouco forçada, por 2 motivos. Uma má tomada de decisão, e uma lesão que eu tive uma lesão no joelho, muito cedo, com 17 anos. Eu tava super bem no Corinthians, eu era um dos capitães da equipe, do Sub-17, e eu tive uma lesão quando a gente ia começar a transição para começar a Copinha, para jogar a Copinha. Eu machuquei, perdi a Copinha. Quando eu voltei nessa transição do 17 pro 20. E quando eu voltei muito abaixo fisicamente, eu ainda tava naquela recuperação física, de jogo, então... E o time era um time que tinha sido campeão da Copinha há poucos anos, então era um time muito bom, cara. Então eu não tive espaço.
Então, basicamente, no Sub-20, quando eu voltei, o time jogava... Tinha um time A que jogava os principais campeonatos, Copa do Brasil, Brasileirão, Sub-20, e um time B que jogava o Campeonato Paulista. Eu ficava nesse time B, jogava. Por falta de paciência e por ter perdido o meu espaço, eu falei, cara, vou sair. Primeira tomada de decisão. Talvez eu não sei se eu faria isso hoje. Né? Você tá no Sub-20 do Corinthians. Né? Não é de se jogar fora. Então, essa primeira tomada de decisão. E aí, o que acontece? Como já tinha o interesse de times da Itália que já vinham me monitorando, a gente fez um acordo com o Corinthians e falou o seguinte, ó, a gente conseguiu uma avaliação pro Marcelo, também não sei se é uma coisa que eu faria hoje, uma avaliação pro Marcelo na Fiorentina, que é uma equipe da Itália, enfim, tradicional e etc. E aí, acordado com o Corinthians que se eu passasse, iria ter uma compensação financeira do clube da Itália pro Corinthians, ia ter um acordo. Tava tudo acordado, beleza. Eu fui bem, mas no final não deu certo. Não passei no teste. Voltei pro Corinthians com o contrato, só que quando eu voltei, eles já não iam me usar mais. Eles até me liberaram provavelmente me liberaram pra fazer o teste, porque eles já não contavam comigo. Já não contavam comigo que eu poderia ajudar a equipe A. Eu tava na equipe B. E aí, beleza. E aí, eu continuei jogando, treinando, mas já sem espaço. E aí eu forcei uma outra saída para outro clube. E aí era um clube... fui fazer uma outra avaliação. Um time chamado Cagliari. Cagliari é um time da Série A também, da Itália. Fui, passei, e aí deu tudo certo. Falei, cara, deu certo. Putz, eu vou jogar aqui vou terminar a minha formação aqui no Cagliari. É um time da Série A. Então o time já estava me levando para os campeonatos, para eu ir conhecendo, mas não podia me inscrever porque eles precisavam da minha documentação, precisavam fazer o meu contrato. Só que por eu ter tentado forçar, os meus agentes, o meu pai, não só eu, né, mas todos, por essa falta de instrução, a gente tentou forçar muito as coisas. Quando o time da Itália pediu meio que a liberação, né, ia negociar uma compensação financeira no futuro, o Corinthians não aceitou. Falou, não, a gente quer uma compensação financeira agora. E foi um direito do clube, enfim. Acho que foi uma falta de saber administrar a situação. E acabou que não deu certo. E aí eu, voltei. E aí, eu tive que fazer um trâmite de sair do Corinthians para poder ser contratado por outro time. E aí eu consegui fazer isso, e aí um time da Série B me buscou, o Livorno, e aí eu fui para lá. Não era um time de Série A, era um time de Série B. Aí eu terminei a minha formação, né, teoricamente ali o último ano de Sub-20 no Livorno. E aí foi que eu comecei a minha trajetória na Itália. Só que nesses trâmites, eu perdi 6 meses de lesão, mais 6 meses dessas questões. Então, por isso é muito importante da gente ter um bom acompanhamento, de tomar boas decisões que valorizem o atleta. Porque no final das contas, cara, isso são oportunidades. Às vezes é dinheiro que você deixa de ganhar, oportunidades que você acaba jogando fora. Às vezes você colocar as emoções na frente. Então, basicamente foi esse o caminho. E aí eu comecei a minha trajetória ali no Livorno e fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos lá. Uma coisa que é inquestionável é que o pai, ele é o primeiro empresário do atleta. Porque o pai é a pessoa que acredita no potencial do atleta antes mesmo dele mesmo. Né? Ele que compra a primeira chuteira, que faz a primeira matrícula na escola de futebol, que leva para os jogos, que faz a coisa andar, né? A gente defende bastante aqui obter cada vez mais conhecimento. Porque ter conhecimento é libertador, né? Você saber como é que funciona, você tá meio caminho andado de muita coisa. Principalmente de não cometer erros, né? Só que uma coisa que eu anotei aqui parece óbvio, mas o óbvio só é óbvio quando alguém diz pra gente, que maturidade ela vem com experiência. Né? Eu não acredito que existam experiências boas e experiências ruins. Eu acredito que existem experiências boas e experiências que a gente aprende. Quando acontece a coisa em si, aquela determinada situação, a gente não entende, né? Aí você fica revoltado, você fica bravo, se questiona, mas com o passar do tempo você olha para trás
e entende que as coisas deveriam acontecer exatamente dessa maneira. Por mais que você não gostaria, as coisas eram para acontecer exatamente desse jeito. Só que a gente só não pode colocar tudo na mão do acaso. Do tipo, é para acontecer do jeito que é para acontecer, então vamos lá, ué. Vamos esperar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Tirar a responsabilidade de você mesmo, Exato, né? não vai acontecer. Você tem que fazer a tua parte. Eu sou cristão, eu acredito muito que você pede pro homem lá de cima, né? O homem lá de cima, você pede o caminho, ele te mostra o caminho, só que você tem que estar disposto a mover as pernas. E aí que vem a ideia da. Voltando aqui a falar do pai e do empresário, que é o seguinte: é, o atleta, a criança, o jovem, é o bem mais precioso que o pai e a mãe têm. Né? Que não tem preço. Não tem preço. Esquece. E eu sei que os pais não querem errar com os filhos, mas por muitas vezes pela falta de informação e pela ânsia de querer ajudar, junta isso e acaba dando problema. Essa é a importância, sim, do pai. Ele tem que se capacitar, buscar informação. Só que para tomar decisões esportivas é importante demais que tenha uma empresa, profissionais da área, para poder saber a nuance da lei, como é que funciona cada ponto, porque junta a vontade do pai que quer ver o filho ajudando, né, prosperando, com a experiência de uma empresa. Quando pega uma agência que tem lá 5, 10, 15, 20 anos de experiência, experiência traz ou cabelo branco ou ausência de cabelo, né? Você começa a ficar careca depois, com tem um pouco de experiência. Na época, inclusive, que eu era agente, o que acontecia? Quando acontecia uma determinada situação, não é que a gente sabe tudo ou que a gente já vivenciou tudo, né? Tipo, já posso até morrer, né? Já vi de tudo. Não é isso. É que quando acontece uma determinada situação, a gente resgata na memória e fala o seguinte: o que aconteceu? Até em off eu estava contando o caso de um atleta lá da época de Curitiba, né? Quando acontece uma situação dessa, fala, essa situação já aconteceu lá em 2018. Um atleta tal, tal e tal, e aí o pai e tal tomaram a decisão, foram para esse caminho, e esse caminho deu errado. Só que também aconteceu a mesma situação em 2020. Aí em 2020, o pai foi para esse outro caminho, e aí deu certo. Por que eu acabo falando isso? Porque quando o pai ele toma a iniciativa de ser o empresário do filho, e de novo, e quando eu falo pai, é pai, mãe, responsável. O pai, ele tem as melhores das intenções, só que ele não tem as melhores das informações. Quando ele traz um empresário junto, primeiro que não é tentativa e erro. Segundo, que a mesma situação que vai acontecer já aconteceu com outros atletas. Que isso traz a maturidade com experiência dele poder direcionar nos melhores caminhos possíveis. O que eu não sou a favor também, e eu gosto de deixar claro aqui que tem pai que só acredita que o filho só vai vencer se tiver um bom empresário. E não tem essa relação. Não é verdade. Não é uma verdade. Até porque quem faz por onde mesmo é o atleta. O atleta coloca a bunda no chão, o atleta que faz acontecer. Se ele não jogar bola, meu irmão, esquece. Pode ter o melhor empresário do mundo. Vai conseguir um contrato, alguma coisa? Pode até conseguir. Mas não vai conseguir dar uma constância, uma sequência? Não vai, cara. Isso é besteira falar que vai, né? E só que aí tem pais que eles se eximem falando assim: não, eu já encontrei um empresário bom pro meu filho. Aí ele terceiriza a responsabilidade. Terceirizado, tipo, não, toca aí. Não, e também não pode ser assim. Tanto quanto não pode ser o caminho do eu vou na tentativa e erro, tanto quanto não pode acontecer da questão de terceirizar. Ao longo da tua carreira, né? E assim, tem bastante tempo ainda, né? Que se Deus permitir que você jogue mais 10, 12 temporadas ainda, teve decisões que você, poxa, será que eu faço? O que eu não faço? E você, jovem ainda, você fica naquela ânsia, né? E aí que vem a importância, sim, de estar bem assessorado por pessoas que consigam dar o direcionamento, tanto quanto o pai está bem informado para poder tomar as decisões em conjunto junto com a família. Ao longo da tua carreira, você percebeu isso acontecendo com empresários que passaram, com os pais tendo que tomar algumas decisões. Você compartilhou comigo que teu pai é de um segmento que eu nem imaginava que existia, né? Teu pai é empreendedor, assim como nós. E eu falei, caramba, é isso. Eu sei que se eu sentar para conversar com teu pai em relação ao que ele empreende, cara, ele sabe tudo.
sabe até os caminhos certos, né? E é normal. Os pais, eles são médico, dentista, advogado, empreendedor, administrador, seja lá qual a profissão. Só que nas horas vagas eles também têm que ser o principal incentivador do filho. Então, por isso que precisa ter a informação correta. Ao longo da tua carreira, você percebeu o quanto que foi importante ter seu pai no teu lado, tomando as decisões, mesmo sendo certo ou sendo errado, mas estando ao teu lado para te ajudar a chegar onde você chegou? Com certeza. Não teria continuado, não teria se me tornado profissional sem meu pai. Não teria. Meu pai foi o meu maior incentivador e é um cara que me acompanhava em tudo e fazia de tudo. O dinheiro que ele tinha, o que ele não tinha, ele tentava ajudar a investir em mim. Mas uma coisa que eu percebo, hoje eu atendo atletas ali que principalmente de 17 a 20 anos. 15 a 20 anos, vai. Mas a maior parte está no sub-17 ou no sub-20 de uma categoria de base. O que eu acho que faz muita diferença? Eu acho que nessa etapa inicial, vamos dizer que o menino está numa iniciação dos 9 aos 15 anos, eu acho que o pai ele precisa ser muito presente, ele precisa ter muito conhecimento para tomar as melhores decisões e para guiar o filho. Foi assim com o meu pai. Mas eu acho que depois é muito importante que o pai também tenha uma sensibilidade de começar a introduzir o filho também. Porque senão o cara chega um marmanjo com 25 anos e ele não sabe o que ele faz da vida dele. Não sabe fazer um check-in no aeroporto? Não sabe fazer um check-in, não sabe negociar um contrato. Foi uma coisa que eu tive que lidar. Porque eu sempre tive meu pai comigo colado a vida inteira e eu comecei tarde a cuidar das minhas coisas. Mas uma hora você... Que a gente sempre fala, né? Pra tudo ter um começo. Mas o que eu vejo, se fosse para dar uma dica para uma família, acompanhe muito. Você vai acompanhar o seu filho a vida inteira, praticamente, né, até ele se tornar um adulto. Mas o principal é até uns 15 anos. Depois você precisa ser você e ele. Começar a introduzir. Porque no final das contas, o atleta, quando ele começa a chegar num nível com 15, 16, 17... é quase uma rotina de um profissional. Ele sabe o que ele passa todos os dias. Então, ele precisa ter um conhecimento do que é bom e do que não é bom para ele. Então, acho que isso é muito importante. Acho que esse alerta é muito importante. Ter esse acompanhamento é muito importante, mas também incentivar o filho a participar. Porque senão fica só o pai. E às vezes o pai, como você falou, é empresário, é isso, é aquilo, mas não é jogador de futebol, não é agente. Então, faz diferença. Boa. Vamos começar a falar um pouco do acesso total? Vamos. Falar um pouco de método, de pensamento, de ideias, direcionamento, o que você espera. Fala um pouquinho disso, até para os pais que estão acompanhando junto com a gente, para eles entenderem o que é e te procurar para poder dar sequência com isso também. Legal. Vamos lá. Basicamente, como eu falei, o MD Acesso Total ele foi um fruto daquilo que eu vivi ao longo da minha carreira, principalmente ao longo das minhas categorias de base. Daquela insegurança e daquele questionamento do porquê que as coisas não estavam dando certo. E ele vem como uma solução para os pais e para os atletas que carregam esse medo ou essa dúvida de, putz, será que as coisas vão dar certo? E se as coisas não derem certo pro meu filho? E se as coisas não derem certo para mim, né? O atleta pensando. E o acesso total ele vem para eu poder segurar na mão desse pai, desse atleta, para que eu possa falar, pode ficar tranquilo, eu já passei por isso, eu quero te ajudar para que as coisas deem certo para você, para o seu filho. Então o MD Acesso Total ele vem principalmente para curar isso, para eu poder ajudar e auxiliar esses pais, para eles conseguirem se manter no futebol de base, porque a gente sabe que o futebol de base ele é um percurso. São várias categorias, você começa ali, hoje em dia, começa no sub-11, 13, 15, 17, 20, e aí você chega no profissional. Então, olha a jornada que o seu filho e que você, atleta, vai ter que percorrer para você chegar no profissional. O meu objetivo é te auxiliar ao longo dessa jornada para que você chegue no profissional, porque o que mais acontece eu já tive mais sei lá, 1000 companheiros de equipe. Já tive atletas de sub-15 que eram seleção de base, toda a convocação, a cada 2 meses eles eram convocados. Hoje eles não jogam nem mais bola. E aí? O meu objetivo é que você perdure até o profissional, para que você não seja dispensado ou fique pelo caminho.
O meu objetivo o objetivo com a MD Acesso Total é fazer esse auxílio com os pais e os atletas. E o pilar principal que a gente leva é a questão da parte mental, da inteligência emocional, de como o pai e o filho precisam saber gerir as emoções para poder performar melhor dentro de campo e para poder tomar melhores decisões na carreira do atleta. O pai cuidando ou o filho tomando as decisões. Então o nosso principal pilar que a gente leva é a questão mental, é a questão da autoconfiança, a questão da disciplina, constância, é a questão do atleta entender e ter uma clareza do quanto ele é bom, de quais são as clarezas, da clareza das capacidades que ele tem. Então a gente abrange o tema principal, o pilar principal, a parte mental, para a gente poder fortalecer o atleta, fortalecer o pai, para poder melhorá-lo dentro de campo e também fazer bons direcionamentos para a carreira. E como é que funciona? São encontros, tem pilares de sustentação do que você faz? É individualizado? Conta um pouco. Uhum. Hoje, basicamente, o nosso método, o método do MD, a gente trabalha em cima de 4 principais... a gente dissolve 4 principais autossabotadores. Depois da gente atender mais de 200 atletas, a gente identificou que existem 4 principais autossabotadores. Falando de parte mental, tá, gente? Falando de parte mental, existem 4 principais sabotadores que impedem um atleta de chegar no profissional. Claro que não existe uma receita de bolo para um atleta chegar no profissional, mas a gente já pode falar o que você não deve fazer. Essas 4 coisas que você não deve fazer. Quais são os principais padrões que atrapalham os atletas? Isso é muito importante para os pais também identificarem se os filhos dele têm essas coisas. Os 4 principais padrões são o medo do julgamento das outras pessoas. Isso impede muitos atletas de avançarem. Atletas que se sentem inferiores aos outros, se comparam a todo tempo. Atletas com uma mentalidade de vítima. Quais são esses atletas com mentalidade de vítima? Aqueles que terceirizam a culpa. Terceirizam a culpa no agente, no treinador, em tudo menos neles. E o último são atletas que se cobram demais, né? Que a todo momento não se permitem errar, buscam uma perfeição. Então, esses 4 pilares, medo do julgamento, autocobrança excessiva, mentalidade de vítima e a síndrome de inferioridade são os 4 principais pilares que impedem os atletas de prosperarem no futebol e chegarem no profissional. Então a gente trabalha para que você dissolva esses pilares da carreira do filho ou do atleta. Porque assim, como eu falei, a gente já atendeu mais de 200 atletas de base e profissional. E você pode estar no maior nível de todos. No nível mais profissional, no nível mais amador, pelo menos o atleta tem pelo menos um desses. Em níveis grandes ou em níveis pequenos. Mas esses padrões, eles são muito comuns dentro do futebol. Então, o nosso método ele é baseado nesses 4, na resolução desses 4 pilares sabotadores. E, basicamente, a gente tem algumas formas de entregar esse trabalho para os atletas. Né? Nós temos treinamentos, né, que a gente abrange principalmente a evolução da parte da confiança, para trazer essa confiança rápida para o atleta. Nós temos um método, que ele é baseado em cima desses pilares, onde a gente tem trilhas específicas para cada pilar. Então, vamos dizer que um atleta ele é um atleta que se cobra demais, ele é um atleta que não se permite errar. A gente tem uma trilha específica. Vamos dizer que o atleta, esse método se chama método protagonista. Vamos dizer que o atleta ele entra para o método protagonista. E vamos dizer que é você, Vini. Você fala assim, Marcelo, eu sou um atleta que eu me martirizo muito com erro, eu não me permito errar. Bom, Vini, tudo bem. Então, a gente precisa começar a trabalhar em cima dessa trilha. Eu vou te indicar essa trilha para você começar, você vai ter um passo a passo de como você consegue resolver essa questão para você se sentir melhor e conseguir performar melhor dentro de campo. Então, a gente faz esse acompanhamento a partir do momento que o atleta entra no nosso método. E aí, depois do método, a gente começa a entrar para mentorias, que já é um processo mais personalizado. É onde realmente eu faço um acompanhamento com o atleta, sento com o pai para entender quais são as dificuldades, o que eles estão buscando para a carreira, quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo. Né? Então, por exemplo, a gente tem um atleta que joga na base de São Paulo, um time chamado Terceiro Milênio. É um time que era um projeto, se tornou um time de base. E era um atleta que ele nunca teve vivência em futebol de base, a não ser nesse time. E eu tive um privilégio de fazer uma palestra nessa equipe. E ele me chamou, a gente conversamos, ele falou, cara, meu principal objetivo é me tornar o capitão da equipe.
no Sub-20, no ano que vem. Começamos o trabalho com ele e ele era esse atleta que se cobrava demais, que não se permitia errar, e a gente começou a trabalhar em cima disso de uma maneira específica nas mentorias, nas sessões. E aí passou, o processo dele acabou, ele veio numa evolução boa e passou. E aí, certo dia eu tava respondendo algumas pessoas, respondendo alguns mentorados, e ele me manda um link no Instagram, um vídeo de melhores momentos, ele jogando, dominando a bola, com a faixa de capitão. Caraca, velho, é isso. Olha como a gente trabalhar de uma maneira específica traz resultado. E o moleque feliz, e a família feliz. Então, assim, a gente, para resumir, a mentoria a gente trabalha de uma forma específica para curar as dores, né? Para a gente tentar, para a gente solucionar esses problemas que os atletas e os pais enfrentam e buscar soluções também para atingir os objetivos que eles têm. Ir para um time melhor, ter mais reconhecimento dentro da equipe, enfim, seja lá qual for o objetivo. Viu só, diretor? Sensacional, cara. Solta a braba aí pra nós, ajuda a gente. Cara, falando até sobre essa questão de mentalidade, a gente comentou sobre as dificuldades, as diferenças ali do Brasil para a Itália no futebol. Eu queria entender um pouco como foi para você essas diferenças do Brasil, seja na Itália, depois em Andorra e até mesmo na Islândia, que acho que é a cultura mais diferente. Como que era para você o dia a dia, quais eram as dificuldades, como que você conseguiu lidar com isso e como que você usa isso também hoje no seu próprio negócio? Olha, uma ótima pergunta, Guto. Cara, eu acho que o principal foram mundos bem diferentes, todos. Eu tive uma experiência, a minha primeira na Itália, depois, obviamente, o Brasil aqui, Portugal, Islândia e agora Andorra. São mundos completamente diferentes, todos eles. E quando a gente fala de mundos, são mundos mesmo. Você vai, por exemplo, para Portugal, é um jeito de jogar, é um jeito, a liga é de uma forma, o clima é de uma forma. Você vai para a Islândia, é um jeito completamente diferente. O clima é diferente, o profissionalismo das ligas, a organização, pro bom, pro ruim. Então, assim, o que eu aprendi disso tudo? E eu acho que é uma chave importante para todos os papais e mamães de atletas. É que o seu filho, ele não pode se moldar. Ele precisa ter uma característica própria. Qual que é o maior erro dos pais e dos atletas? Eles estarem sempre se modificando, se moldando de acordo com o país ou o time que eles estão. Ou seja, esse time aqui, ele gosta de zagueiro que dá chutão pra frente. Então eu vou começar a dar chutão pra frente. Esse time aqui, ele gosta de zagueiro que sai jogando curto. Então eu vou começar a sair jogando curto. Esse time aqui, ele gosta de zagueiro rápido. Então eu vou começar a treinar a minha velocidade. Esse time aqui gosta de zagueiro que cabeceia bem. Então eu vou começar a treinar meu cabeceio. E aí você pergunta pro atleta, o que você acha que você sabe fazer de melhor? Ele não sabe responder. Porque ele teve várias experiências, e em todas ele tentou se adaptar, e ele nunca descobriu qual que era o ponto forte dele. E aí o cara às vezes está explorando uma coisa que nem é um forte dele, que ele traz pouquíssimo resultado, enquanto ele tem um diamante, que pode ser uma outra característica, que traz muito mais resultado. Então eu acho que sim, o atleta ele tem que passar por essas experiências e aprender, captar conhecimento, melhorar as habilidades dele, mas ter uma essência. Porque essa essência é o que vai fazer ele ser diferente dos outros. Né? O que eu falo muito na minha mentoria, o cara precisa ser ele mesmo. Não adianta ele querer ser igual ao outro. Não adianta você estar sempre olhando pro lado querendo ser igual ao Guto. Eu nunca vou ser igual a você, Guto. Eu nunca vou ser igual a você, Vini. Eu vou ser o Marcelo. Quer dizer que ele não vai ser careca igual você, Guto. Eu espero que não. É a tropa aqui, ó. É a tropa dos careca, cara. Mas assim, eu acho que esse é o recado. O atleta precisa ser ele mesmo. Claro, vai ter que manter uma conduta, vai ter que cumprir regras. Não é que ele vai ser rebelde dentro da equipe. Não, mas ele precisa manter uma essência. Então, acho que de você passar por várias experiências, é importante que o atleta tenha isso. Qual que é o seu ponto mais forte? Meu ponto mais forte é a técnica e a inteligência. Então, por que você investe tanto tempo tentando ser mais rápido e forte? Se a sua principal ponto é técnica e inteligência. Eu vejo atletas todos os dias.
cometendo esse erro. E às vezes o pai tá lá falando, filho, vamos contratar um personal pra você. Bota o personal aí. Ou vai treinar mais. E o moleque tá precisando mesmo evoluir a leitura de jogo, porque é isso que vai fazer ele ser diferente. Entendeu? Então eu acho que é necessário uma essência, o atleta precisa ter uma essência. Boa. Tem mais uma aí? Pô, muito bom. E outra coisa, pegando agora na questão da mentoria, você comentou dos 4 pilares. Queria entender de você o que que você identifica que os atletas dessa idade mais sofrem desses 4 pilares e se você identifica algum padrão, por exemplo. Ah, o atleta que tem mais medo de jogar geralmente são zagueiros de tal idade. Se você ou tem uma família de tal jeito, como que vocês identificam isso também? Se tem alguma coisa que se repete desses padrões? Nossa, muito boa pergunta, cara. Tá Ele, treinado, hein? aqui, ó, vem o Guto, sai Vini e vem Guto. É, muito boa pergunta, cara. Eu acho assim, o que eu mais vejo são jogadores da linha de trás que mais sofrem com essa questão de medo de errar ou de insegurança, mas mais do que isso, qual que é o grande padrão? E aí que tá a grande chave para os pais. Qual que é o maior padrão que faz o atleta ser inseguro? A criação dos pais. Porque o pai quer tanto que as coisas deem certo, mas quer tanto que as coisas deem certo que às vezes ele passa dos limites. Às vezes ele cobra um moleque demais, ele fica tão em cima, ele cobra pro moleque evoluir nos treinos, que o moleque começa a desenvolver um senso de insegurança, ele tem que a toda hora estar se provando pro pai, e isso acaba refletindo dentro de campo. Então, o maior veneno para a vida dos atletas jovens é uma má criação. Não é uma má criação que é falta de educação, mas às vezes uma má gestão emocional da carreira do filho. E isso destrói o moleque. Porque são anos, imagina, o pai tá cuidando dos 10 aos 20 anos, são 10 anos de uma repetição, uma reprogramação mental negativa. E o moleque fica inseguro. Então a gente vê principalmente os pais que ficam muito em cima, você tem que treinar mais, e você não tá dando o seu melhor, e cobra, e o moleque fica... Ele transmite isso dentro de campo com uma insegurança. Então acho que esse é se os pais pudessem ver um momento do podcast, esse talvez seria um dos mais importantes. Que às vezes, dependendo do que você fala pro seu filho, pode dar bom ou pode dar ruim dentro de campo. Gostou, Guto? Isso aí. Tem mais alguma pergunta? Por hoje é só. Quer trocar comigo aqui? Tá empolgado, afiado, hein? cara. Gostou? Muito bom, cara. Muito bom, Guto. E obrigado pelas respostas sempre completas, né? Show! Já vamos direcionando aqui para a parte final. Eu sempre peço para as pessoas deixarem uma mensagem de incentivo para quem está na luta, porque quem acaba acompanhando aulas, podcasts, é porque está em busca de conhecimento, né? E eu acho, de novo, eu acredito muito que isso é louvável. A pessoa que ela se coloca numa posição que o que eu sei é que eu preciso aprender mais, cada vez mais, e quanto mais eu sei, mais eu preciso aprender. E isso tem que tirar o chapéu para os pais, porque, de novo, eles estão buscando informação para um terceiro, não é nem para eles, no caso. Ah, mas se o atleta virar um atleta profissional, vai aposentar a família, todo mundo tiver ao redor. Isso é consequência. Mas ele está aprendendo para poder ajudar o filho em busca do sonho dele. Porque muitas vezes até o próprio pai não teve esse apoio, né? E eram outros tempos. Eu falo sempre do meu pai. Meu pai ele tem mais de 70 anos, trabalhou muito tempo nos Correios, é corintiano. Vai Corinthians, filho. Meu pai. Só que eram outros tempos, né? Não tinha acesso à informação tão simples como a gente tem hoje. Podcasts como o TDFcast, que está no YouTube, está no Spotify, você pode ir escutando, acompanhando. Eu sou um consumidor voraz de podcast, porque a gente aprende muito mais rápido com isso, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu tenho dois direcionamentos. O primeiro é a mensagem. Então, deixar uma mensagem de incentivo para esses pais que estão em busca de poder ajudar os filhos. E a segunda coisa, eu quero que você faça um pitch matador para falar assim, pais, venham junto com a gente aqui no Acesso Total, que eu vou poder ajudar a fazer a diferença nisso, pode contar comigo. As redes sociais vão estar aqui abaixo e vamos embora. Então, vamos para esses dois caminhos aqui, pode ser? Vamos lá. Legal. Primeiro, a mensagem de incentivo ali para os pais de atletas.
a principal mensagem que eu quero deixar aqui para os pais de atletas é um pouco do que o Vini falou. Se abram para aprender, se abram para receber conhecimento, se abram para receber ajuda, porque muitas vezes sozinho a gente pode até chegar longe, mas a gente demora muito mais e muitas vezes não chega. Então eu vejo os pais que querem resolver a carreira dos filhos e acham que sabem de tudo para os filhos, esses acabam ficando pelo caminho. Então, papais e mamães de atletas, se abram para receber ajuda, busquem conhecimento, porque no final das contas, conhecimento é poder e o conhecimento pode poupar muito tempo, muito desgaste, pode trazer muito mais alegria, não só para o teu filho, mas para toda a família. Então, esse seria o meu incentivo para os papais buscarem ajuda, buscarem conhecimento. E o pitch matador bom, vocês escutaram um pouco da nossa história aqui, um pouco da minha história. E como eu disse, esse processo de ajudar atletas, ele não é só simplesmente eu pegar a minha experiência e o meu conhecimento e poder ajudar atletas. Mas é o que eu gostaria que o Marcelinho, que tinha 15, 16, 13, 18 anos, tivesse recebido e eu não tive acesso a esse conhecimento. Então é eu poder transmutar isso para os pais, para os filhos e realmente fazer com que vocês, pais e mães de atletas, poupem dinheiro, poupem ficar batendo a cabeça em clube A, B, C e D e possam agregar todo esse conhecimento e todo esse método estudado ao longo desses 2 anos e meio e a gente poder entregar de bandeja, de uma forma direcionada para os filhos de vocês e para vocês, para que vocês possam tomar melhores decisões para a carreira dos seus filhos e que seus filhos possam tomar melhores decisões dentro de campo, porque eu acho que a união dessas duas coisas mantém o teu caminho muito melhor dentro do futebol. Então acho que seria isso. Me veio uma última pergunta aqui. Qual que é o teu sonho como atleta e qual é o teu sonho como MD Acesso Total? O meu sonho como atleta é jogar em uma grande liga na Inglaterra. E o meu sonho como MD Acesso Total é ser mentor da seleção brasileira. Esses são acho que talvez os meus maiores sonhos. Gostou, diretor? É isso, cara. Agora ele falou com convicção, né? Show de bola. Irmão, prazer poder te receber aqui. De novo, eu sou movido a querer trocar experiências, cada vez mais saber de histórias, cases, e que de alguma maneira a gente consegue impactar, nessa nossa troca, a gente conseguir impactar quem está acompanhando, que no final das contas acaba sendo o teu propósito e acaba sendo o propósito aqui da Trilha do Futebol também. Conta com a gente, já coloquei tanto a mim quanto a Trilha, todo mundo aqui à disposição. O que tiver a nosso alcance, nós vou querer muito poder ajudar na tua trajetória, da tua empresa, do teu sonho. Pode contar conosco e é isso. Foi legal esse bate-papo, gostei bastante, de verdade. Os pais que vão ter o prazer aí de poder acompanhar na íntegra o que a gente falou, mas veio diretamente de São Paulo, né? Isso a câmera não mostra. Veio de ônibus, dormiu no ônibus, passando o dia aqui com a gente na trilha. E volta embora hoje. E já vai voltar embora hoje, mas que fez questão de vir aqui porque falou, não, quero fazer essa troca. Então, primeiro, obrigado pelo carinho e parabéns pela tua trajetória. Tá? Eu que agradeço, gente. O pessoal da trilha, o Vini, sempre foi sensacional comigo aqui, com esse convite. É muito bonito assim o trabalho que vocês vêm fazendo, realmente impactando famílias, mudando vidas, porque a gente sabe que quando a gente cuida de um atleta, a gente cuida primeiro do ser humano, a gente desenvolve o ser humano, e isso faz diferença no futuro, não só dentro do futebol, mas na vida. Então é muito bonito poder aprender, poder se inspirar e poder contribuir de alguma forma também com vocês. E fico muito honrado de participar. Obrigado. E ainda comeu o rondelli de Romeu e Julieta ali no Madaloso, só né? um, a gente comeu só um.
Só um, comemos 20. Vai ter que treinar dobrado amanhã. Amanhã vou ter que correr na esteira, viu, velho? Madaloso, patrocina a gente, Madaloso. Patrocina os caras do TDF aqui, velho. Porque aqui a gente faz um merchan top. Traz um... Meu sonho, um patrocínio Bota o Romeu e desse. Julieta aqui pra gente filmar. Nossa, foi aquela polentinha. Prazerzaço, meu irmão. Obrigado pelo carinho, tamo junto. Bom, esse foi o TDF Cast número 88. Marcelo Deverlan. Ele que é atleta profissional, hoje mentor de atletas e, a partir de então, um grande parceiro aqui da Trilha do Futebol. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu, gente.